Olá! Agora mais uma aula do COBIT 2019. Agora falando com você mais especificamente sobre os conceitos básicos de um sistema de governança. Quando eu falo sistema, não significa necessariamente um sistema de tecnologia de informação, mas um mecanismo utilizado para melhorar a governança do setor, do departamento, determinando metas, tendo um planejamento estratégico, tendo transparência em relação aos riscos, custos, enfim, uma série de itens. Então vamos ver aqui esses componentes básicos e o que a gente vai ver neste módulo. Basicamente, nesse módulo, a gente fala sobre alguns conceitos existentes ali num sistema de governança com procedimentos, regras, etc. Depois a gente fala sobre os objetivos dos processos da governança e os objetivos dos processos do gerenciamento, da gestão. Depois, no terceiro tópico, a gente vai abrir os componentes de um sistema de governança. No quarto, a gente vai falar sobre os fatores que vão influenciar o desenho de um sistema de governança. Porque toda organização precisa criar o seu sistema de governança, precisa desenhar o seu sistema de governança. E alguns fatores poderão influenciar. Mesmo que você pegue duas organizações muito parecidas, na mesma indústria, com os mesmos concorrentes, etc., você vai perceber que o sistema de governança das duas organizações será realmente diferente. Por quê? Porque existiram alguns fatores que influenciaram ali o desenho, o projeto de um sistema de governança. E, por fim, a gente fala sobre os objetivos em cascata. Os objetivos em cascata que surgiu lá no COBIT 5, que é de 2012, e como que ele funciona e como você pode usar também esses objetivos em cascata em outros departamentos, como recursos humanos, marketing, auditoria, enfim. E também como trabalhar na prática com esses objetivos em cascata. Eu vou quebrar esse tópico que é chamado aqui de conceitos básicos do sistema de governança. Se a gente olhar aqui no nosso livro, nosso manual do COBIT, ele tem esses tópicos, né? Um overview, depois os objetivos de governança, depois os componentes do sistema, áreas de foco, os fatores que vão influenciar e depois a cascata de objetivos. E eu vou quebrar também nesses diversos tópicos, exatamente para poder facilitar você no processo de aprendizado e não ficar aquele vídeo muito grande, porque um vídeo muito grande às vezes atrapalha aí o aprendizado. Então vamos lá, falando aqui dos conceitos básicos do sistema de governança. E todos esses conceitos eles são extraídos, vamos dizer assim, dos livros, obviamente, do Issaka. E ele tem exatamente essa estrutura. O primeiro livro é chamado de Introdução e Metodologia, onde nesse livro a gente tem os principais conceitos e é exatamente desse livro aqui que a gente vai ter as questões da prova de certificação COBIT Foundation. Então é dessa publicação principal aqui que são tirados os conceitos e é exatamente esse livro que eu estou usando aqui. Vou colocar na primeira página para você ver a carinha dele. Pronto, está aqui. Introdução e metodologia. Esse é o primeiro conteúdo que vai gerar informações ali para se criar um sistema de governança. É claro que para você criar um sistema de governança não necessariamente você precisa usar o COBIT, mas o COBIT já traz tudo isso bem estruturado para a gente, mastigado para a gente. A outra publicação que vai ajudar a gente na criação de um sistema de governança é uma outra publicação chamada de Objetivos de Governança e Objetivos de Gerenciamento. Esse carinha tá aqui.
Deixa eu pegar a carinha dele. É esse outro livro, já é um livro maior, ó, 302 páginas, enquanto o primeiro é um livro de somente 64 páginas. E esse livro de 302 páginas, ele tem a carinha bem parecida. Aqui é introdução e metodologia, e aqui é governança, objetivos de governança e gestão. Então, dessa publicação aqui, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter os 40 objetivos de governança e de gestão, ou seja, 40 objetivos já compilados dos processos de governança e dos processos de gerenciamento. E não somente esses objetivos, mas também os processos em si detalhados, todos os componentes relacionados a cada processo, atividades, métricas, enfim. E também vai ser um guia de referência para outros padrões. Sempre que a gente precisar de outro padrão, por exemplo, estou falando ali de um processo de gerenciamento de projetos. Aqui outro padrão é importante, pode ser o Prince2, pode ser o PMBOK, enfim. Eu estou falando de um processo de gerenciamento de serviço. Que padrão que pode ser interessante? Ele vai dizer ali alguma coisa do ITIL, por exemplo. A outra publicação é o COBIT 2019 Design Guide. E aqui nesse Design Guide é exatamente orientações para você desenhar, orientações para você projetar o seu sistema de governança. O que pode influenciar e como você trabalhar com esses componentes para você ter um melhor sistema de governança dado o contexto da sua empresa, da sua organização. Então aqui ele explora os fatores de design ou de projeto, né? Que vão influenciar a governança, inclui também o fluxo de trabalho, ou seja, as etapas necessárias para a gente criar o nosso sistema de governança, e ele chamou exatamente isso aqui de fluxo de trabalho, o que gera um pouquinho de confusão quando a gente olha lá em cima, fala fluxo de trabalho, opa, já lembra a gente em metodologia, e metodologia é diferente de framework, eu sempre bato nessa tecla, né? Framework é só um modelo, framework é só uma casca, framework não te dá detalhamento. Já a metodologia te dá um detalhamento, a metodologia te dá um fluxo de trabalho. Mas, muito embora seja dessa forma, você não vai ver uma metodologia muito detalhada aqui no COBIT, porque ele não incluiu. Ele deu um nome, mas não criou a metodologia de fato. Ele dá uma pincelada. O único item que vai mais próximo de uma metodologia, mas não é tão próximo assim, é no Design Guide. Essas duas publicações aqui não é o foco da prova Fundamentos. É foco de outras provas mais avançadas do COBIT, que para você fazer essas provas avançadas, você tem que cumprir um pré-requisito. Que pré-requisito é esse? Ter o COBIT Foundation. E aí o COBIT Foundation a gente foca exatamente nessa primeira publicação. Nossa, que F horrível. Pronto, agora melhorou. Então aqui você vai planejar um sistema de governança personalizado aí para sua organização. Então esse Design Guide vai te ajudar bastante nesse quesito. Implementation Guide já é uma evolução lá do COBIT 5, que no COBIT 5 criou-se um guia de implementação. Então, na verdade, o Implementation Guide 2019 é só uma melhoria do que a gente tem no Implementation Guide, do guia de implementação lá do COBIT 5. Então, ele vai ter todas as etapas de implementação. Quem conhece o COBIT 5 vai se identificar muito, vai ter muita facilidade nesse tópico. Inclusive, nesse tópico, pensando na prova, porque quando a gente olha a prova Fundamentos, ele pega um pouquinho daqui, ele pega um pouquinho daqui e ele pega um pouquinho daqui. Hernani, mas eu preciso ler então esses outros 3 livros? Não, porque essas coisas que são pegas em cada um desses itens, ele tem aqui nesse primeiro livro. E eu estou abordando cada um desses tópicos para você, tá? Então ele vai ser utilizado aqui o Implementation Guide para ajudar você na implementação de fato, baseada naquilo que foi planejado aqui no design, no guia de design, e a partir daí você coloca as ações
para serem executadas para ajudar a implementação. Quando a gente entrar nesse módulo, vai ficar bem mais claro isso aí para você. Nesse momento, basicamente é isso que a gente precisa ter em mente. E claro, ele vai ser utilizado, aqui ele diz que pode ser usado em combinação, mas com certeza ele vai ser usado, porque o que você desenhar, o que você planejar no sistema de governança, ele vai ser implementado através das etapas da implementação, que é o guia de implementação. Tá? Bom, aqui a gente tem um overview do COBIT e também um overview quando a gente fala do próprio sistema de governança. Primeiro, a gente tem algumas entradas importantes para a gente criar o modelo, ou seja, o framework. E quais entradas são essas? O COBIT 5. O COBIT 5 é input muito importante para o COBIT 2019. Tem muita coisa no COBIT 2019 que é de origem do COBIT 5, e se você o conhece bem o COBIT 5, você vai se identificar bastante. Ele é bem parecido. Claro, tem melhorias, tem algumas modificações, ficou realmente bem mais legal. Se você comparar o COBIT 4 ou 4.1 com o COBIT 5 ficou bacanão. Agora, se você comparar o COBIT 2019 com o COBIT 5, realmente tem bastante melhoria. Tem algumas coisas que eu não colocaria, a bem da verdade, mas ficou mais legal sim. Padrões, frameworks e normas, regulamentações também é entrada importante para o coração do COBIT e a contribuição em geral da comunidade de especialistas quando a gente fala de governança de tecnologia de informação. Não só tecnologia de informação, governança em geral. É claro que na TI é mais forte. E aqui a gente vai ter o core, o coração, que também é conhecido como modelo de referência. A gente vai abrir esse quadro aqui, que aqui vai ter o coração mesmo de um sistema de governança. Para que esse sistema de governança seja criado, a gente vai precisar conhecer os fatores de design que vão influenciar a sua customização, o tailoring. O tailoring é como customização. E quais são esses fatores que vão influenciar? Questões da estratégia da empresa, os objetivos da empresa, o tamanho da empresa, o papel da TI, que papel ele exerce, modelo de fonte, modelo de source para a tecnologia de informação. Então, como é que os fornecedores são contratados? É o que ele chama de modelo de fonte aqui de sourcing. Requisitos de compliance, necessidades específicas do departamento de compliance ou de auditoria, enfim, tudo isso vai influenciar como que a gente vai criar o nosso sistema de governança personalizado. E vai ter algumas áreas que a gente vai focar um pouco mais, e vai depender exatamente da sua organização, como especialidade, segurança, riscos, formas de trabalho, como por exemplo você usa o DevOps, enfim. E aí sim, isso tudo vai customizar prioridades, orientações específicas e capacidade alvo, capacidade meta que a gente vai definir. E para a gente criar tudo isso, claro que as publicações core, as publicações principais do COBIT vão nos ajudar bastante e que são aquelas que eu mostrei no slide anterior. Na próxima aula, a gente entra em detalhes sobre os objetivos da governança, os objetivos da gestão e a gente vai começar a detalhar esses outros componentes de um sistema de governança. Então, até a próxima e um grande abraço.